Jornal. Câmara dos Deputados. Deputados defendem participação dos atingidos pela tragédia de Mariana na repactuação de acordos. Parlamentares cobram votação do projeto que trata do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Câmara aprova MP que altera a taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou medida provisória que reduz as taxas cobradas de pequenos operadores por órgão que fiscaliza o mercado financeiro. Saiba mais sobre o assunto na reportagem de Antônio Vital. A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que muda a forma de cálculo da taxa de fiscalização dos mercados de títulos e valores mobiliários cobrada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Valores mobiliários são papéis como títulos e ações comercializados no mercado, operações fiscalizadas pela CVM. A MP aumenta o valor das taxas cobradas de grandes empresas que operam no mercado com valores altos e reduz aquelas cobradas de assessores de investimentos. As taxas cobradas pela CVM, de acordo com a medida, vão variar de acordo com o volume e tamanho do operador. Podem chegar a R$600 mil para carteiras de títulos com volume superior a 20 bilhões de reais operadas por investidores estrangeiros ou operadoras que comercializem mais de 1,3 bilhão de reais. Já os assessores de investimento ou plataformas eletrônicas que operem valores a partir de R$50 mil vão pagar taxas de aproximadamente R$550 por ano, quase 5 vezes menos que o valor pago hoje, que é de cerca de R$2.500. De acordo com o relator, deputado Neucimar Fraga, do PSD do Espírito Santo, as alterações vão permitir uma arrecadação superior a R$500 milhões por ano pela CVM. A MP foi aprovada por ampla maioria pelo plenário, mas o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, criticou o aumento da arrecadação decorrente das mudanças. Mas nós não podemos concordar com uma medida provisória, ainda que ela beneficie de uma forma correta e justa aos pequenos, que pagam muito, taxas abusivas. Nós não podemos concordar com ela se ela gerar, no final das contas, um aumento do Estado. Significa que aquilo que pagam os pequenos, aquilo que pagam os grandes, precisa no fim ser no mínimo a soma zero, preferencialmente deveria haver uma redução da carga. A maioria do plenário, porém, considerou que a MP diminui a burocracia e estimula a entrada de jovens no mercado financeiro, como destacou o relator, Neucimar Fraga. As alterações promovidas buscam induzir o ingresso de novos agentes no mercado. Nos Estados Unidos nós temos cerca de 1,5 milhão de agentes, de assessores de investimentos autônomos. No Brasil esse número não chega a 20 mil. E um dos impedimentos para que milhares de jovens entrem nesse mercado de trabalho é justamente uma taxa altíssima hoje cobrada pela CVM, que chega a cerca de R$2.500 por ano, quase 2 vezes mais a taxa cobrada pela OAB. A medida provisória simplifica a cobrança da taxa, que hoje é trimestral, e passará a ser anual, sujeita a uma alíquota fixa. Também tira do colegiado da CVM a atribuição de julgar recursos contra multas aplicadas às operadoras. Isso será feito por um órgão específico. Estão sujeitos ao pagamento da taxa os operadores do mercado financeiro, empresas nacionais e estrangeiras registradas na CVM, fundos de investimento, auditores independentes, consultores, analistas, investidores, plataformas de investimento, agências de classificação de risco e outras. A MP que muda o cálculo da taxa de fiscalização da CVM segue para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital. Economia. Coronel Tadeu, do União de São Paulo, agradece aos parlamentares que votaram pela aprovação da medida provisória que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública para subsidiar a casa própria dos profissionais da área. Terão direito ao benefício aqueles que tiverem remuneração bruta de até R$7 mil. Coronel Tadeu afirma que a aprovação da MP era urgente, pois os agentes de segurança pública ganham muito aquém do que deveriam. Em São Paulo, por exemplo, o congressista acusa o governador de não ter cumprido a promessa de reajustar o salário da categoria, que, segundo ele, continua defasado em relação à inflação. Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul, assinala que a maioria dos 14 milhões de desempregados no Brasil é formada por negros e por mulheres. Na avaliação de Maria do Rosário, a precarização das relações de trabalho promovida pelo governo federal, além de não combater o desemprego, transformou a miséria em um caminho aceitável. Trabalho. Paulão, do PT de Alagoas, pede que a Câmara vote o projeto que cria o piso salarial de profissionais da enfermagem e parteiras.
Segundo ele, a proposta tem gerado grande expectativa na categoria e mobilizado toda a sociedade, especialmente diante do esforço empreendido pelos trabalhadores durante a pandemia. Paulão lembra que o projeto tramita há décadas no Congresso Nacional e afirma que finalmente chegou o momento de aprová-lo. O parlamentar também defende a votação da proposta que reduz a carga horária de trabalho para enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem. José Ricardo, do PT do Amazonas, cobra a votação do projeto que institui o piso salarial de profissionais da enfermagem e de parteiras. Ele anuncia que entrou com requerimento junto à mesa diretora para que a matéria entre na pauta de votações. O congressista entende que aprovar a proposta é valorizar a categoria. José Ricardo denuncia que, atualmente, o processo seletivo para a contratação de técnicos de enfermagem da Prefeitura de Manaus está oferecendo vencimentos de pouco mais de R$ 900, ou seja, abaixo de um salário mínimo. Ele classifica a situação como humilhante e aviltante. Frei Anastácio Ribeiro, do PT da Paraíba, também pede que a Câmara inclua na pauta de votações o projeto de lei que institui o piso salarial para os profissionais da enfermagem e parteiras. Na opinião de Frei Anastácio Ribeiro, a proposta traz justiça e reconhecimento ao trabalho que a categoria realiza não só no enfrentamento à pandemia, mas diariamente em todo o Brasil. Outro parlamentar que pede a aprovação do piso salarial nacional para os profissionais da enfermagem é Camilo Capiberibe, do PSB do Amapá. O texto, já aprovado pelo Senado, está sendo analisado por um grupo de deputados. Para Camilo Capiberibe, ao aprovar a matéria, a Câmara fará justiça a esses trabalhadores que estiveram na linha de frente na luta contra a Covid-19. Transportes. Heitor Chu, do PSB, parabeniza o Ministério Público do Rio Grande do Sul por instaurar um inquérito civil para investigar as condições da RSC 287, rodovia que corta o estado de leste a oeste. Segundo o deputado, a estrada é concedida a uma empresa privada que parece não cumprir com as exigências do contrato. Heitor Chu ressalta que, mesmo com 3 pedágios, a rodovia não possui 1 metro de pista duplicada e a empresa não promove os reparos de maneira adequada. Na opinião dele, a privatização de estradas deveria obedecer a critérios rigorosos de cumprimento de contrato, principalmente no respeito ao usuário e na prioridade de manutenções. Cultura. Os deputados analisam proposta que visa sustar norma do governo federal que modifica os critérios para a captação de recursos para a cultura via Lei Rouanet. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes sobre o assunto. A Câmara analisa um projeto de decreto legislativo que busca sustar os efeitos de instrução normativa da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo, que modifica critérios para a análise de projetos dentro da Lei Rouanet de Incentivo à Cultura. O projeto foi apresentado pela deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Ela afirma que a norma é mais um elemento que busca desconstruir os mecanismos de incentivo à cultura brasileira. Legislam por portaria para defenestrar a Lei Rouanet, e nós estamos com um subfinanciamento das atividades culturais, o cinema nacional de tanta qualidade, dando tanto orgulho, sendo premiado, abandonado. Somente agora, no fim do ano de 2021, a Ancine completou o seu quadro. Para o deputado Luiz Lima, do União do Rio de Janeiro, o governo está atuando para promover a cultura e não o entretenimento. Ela faz com que aquele professor, aquele músico, aquele ator, aquele proponente que teria dificuldade em captar para o seu projeto, através da diminuição desses valores, a gente faz com que projetos que incentivassem o entretenimento, shows, e que tivessem a durabilidade curta, ou que aparecesse na televisão, ou com um grande público, que a gente transforme esses recursos em projetos anuais, de fato projetos culturais, fazendo com que nós possamos atingir lugares onde nunca a lei de incentivo à cultura
e a lei de incentivo ao esporte também atingiu. Pela instrução normativa, há uma redução de 50% nos tetos de captação de recursos e o prazo para este processo caiu de 36 para 24 meses. O limite que pode ser pago a um artista por apresentação caiu de R$ 45 mil para R$ 3 mil. E foi criado um limite para o aluguel de espaços de apresentação de R$ 10 mil. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato. Desenvolvimento Regional. Bia Kicis, do União, destaca medidas do governo federal em favor da agricultura familiar. Além de ações em parceria com a Embrapa, Conab e Codevasf, ela afirma que a gestão Bolsonaro está formulando no Distrito Federal e em torno uma rota de fruticultura, a exemplo do que acontece nos municípios de Petrolina, em Pernambuco, e Juazeiro, no Ceará. Bia Kicis registra ainda que participou da inauguração de um campo de futebol society em Santa Maria. Ela destaca que a iniciativa faz parte do Profesp, Programa das Forças Armadas, que promove a inclusão de crianças carentes por meio do esporte. A deputada ressalta que tem contribuído para a ação com a destinação de emendas parlamentares. Lídice da Mata, do PSB da Bahia, celebra a promulgação de emenda constitucional que inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos e garantias fundamentais dos brasileiros. Ela alerta, porém, que é preciso dar continuidade a ações que visem proteger a população de vazamentos de dados. Lídice da Mata defende a criação de uma frente parlamentar mista de proteção de dados. A parlamentar lembra os episódios recentes de vazamentos do Ministério da Saúde e ressalta que o Brasil é o segundo país mais prejudicado por ataques cibernéticos no mundo. Política. Joseildo Ramos, do PT da Bahia, se diz estarrecido com reportagem publicada no jornal Folha de São Paulo, segundo a qual o senador Flávio Bolsonaro usou da máquina pública para proveito pessoal. De acordo com Joseildo Ramos, a matéria conta que funcionários da Receita Federal foram mobilizados para tentar comprovar que os dados fiscais do senador teriam sido acessados de forma ilegal. Os dados entregues ao COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, deram origem ao caso das rachadinhas, supostamente comandadas pelo senador. João Daniel cumprimenta as lideranças e movimentos populares presentes ao evento organizado este mês pelo PT de Sergipe. O deputado, que preside o diretório estadual, informa que o encontro serviu para discutir os programas de desenvolvimento sugeridos pelo partido para o Estado e para o Brasil. João Daniel acrescenta que o evento teve como objetivo ouvir a pluralidade de vozes e representações da população brasileira para construir de forma coletiva o projeto de retomada da democracia e do desenvolvimento econômico e social do país. Homenagem. José Guimarães, do PT do Ceará, dá boas-vindas ao novo bispo da Diocese do Crato, na região do Cariri. Segundo o deputado, Dom Magnus Henrique é um homem comprometido com os mais pobres e com os que necessitam de acolhimento. José Guimarães ressalta que o novo bispo é uma das maiores referências da Igreja Católica e dará continuidade ao trabalho desenvolvido por Dom Gilberto, que deixa o Cariri para assumir a Diocese de São Luís do Maranhão. Coronel Crisóstomo, do União, comemora o aniversário de 100 anos da implantação da Igreja Assembleia de Deus em Rondônia, celebrado neste domingo, dia 27 de fevereiro. Coronel Crisóstomo também informa que, ao passar na frente de um banco privado, percebeu que havia uma fila de idosos aguardando atendimento debaixo de chuva. Ele acha a situação inaceitável e solicita que o Congresso viabilize alguma medida que evite esse tipo de constrangimento pelo país. Meio Ambiente. Deputados articulam a participação dos atingidos pela tragédia de Mariana na repactuação de acordos. O vazamento dos rejeitos da barragem de minério de ferro, gerida pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP, levou à morte de 19 pessoas em 2015 e até hoje deixa marcas sociais, econômicas e ambientais ao longo do Rio Doce até o litoral capixaba. A reportagem é de José Carlos Oliveira.
A comissão da Câmara dos Deputados, que acompanha a repactuação dos acordos de reparação do crime socioambiental de Mariana, iniciou uma série de reuniões externas para articular nesse processo a participação efetiva dos atingidos pelo rompimento da barragem do Fundão, ocorrida em 5 de novembro de 2015. Os deputados foram a Belo Horizonte, onde debateram o tema com representantes do Ministério Público de Minas Gerais, das Assembleias Legislativas de Minas Gerais e do Espírito Santo e dos movimentos dos atingidos e afetados pela tragédia, que deixou 19 mortos na cidade mineira e causou sérios danos sociais, econômicos e ambientais ao longo do Rio Doce até o litoral capixaba. A repactuação é intermediada pelo Conselho Nacional de Justiça e está em curso desde meados do ano passado, a partir da constatação do fracasso dos acordos de reparação de danos assinados pelas mineradoras Samarco, Vale e BHP Billiton, responsáveis pela barragem com rejeitos de minério de ferro. O coordenador da Comissão Externa da Câmara, deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, fez avaliação positiva dessa primeira reunião em Belo Horizonte e anunciou um novo encontro futuro, dessa vez com a participação direta dos atingidos e do CNJ. Os movimentos atingidos precisam participar e, mais uma vez, estão fora. A nossa Câmara de Deputados está dando voz aos atingidos. E, como resultado, nós marcamos com o Superior Tribunal de Justiça, através do Conselho Nacional de Justiça, com o Dr. Bandeira de Mello, que está responsável por isso e muito solícito. Ele vai nos receber uma comissão, nós vamos fazer uma apresentação de diversos pressupostos e propostas, uma renda básica, a limpeza completa dos rios, a condição dos pescadores voltarem a ter renda, aqueles direitos individuais restabelecidos. No início do mês, os atingidos pelo crime socioambiental de Mariana já haviam participado de reunião virtual da Comissão Externa da Câmara com representantes do Conselho Nacional de Justiça, Ministério Público e Defensoria Pública. Na ocasião, o conselheiro do CNJ, Luiz Fernando Bandeira de Mello, adiantou que a repactuação vai prever recursos para a reinserção socioeconômica dos atingidos. Anunciou ainda que a Fundação Renova, criada pela Vale, Samarco e BHP para conduzir a reparação de danos, não deve receber novas atribuições nessa repactuação diante do fracasso das ações atuais. O deputado Rogério Correia também avalia que a tragédia de Mariana já acumula 6 anos de atrasos, impunidade e continuidade dos reflexos do crime socioambiental. Para se ter uma ideia, famílias ainda moram de aluguel em Mariana e não conseguiram construir sequer a comunidade Bento Rodrigues, que foi aquela atingida pela lama e soterrada as pessoas. E assim vai, rio adentro até chegar ao mar. Pescadores sem condições hoje de ter renda, as margens do rio guardam lama. Quando chove da enchente, esta lama vem acrescida do minério. Então essa é a situação, uma situação de calamidade. São 6 anos, inclusive de impunidade. Isso não pode permanecer. A repactuação dos acordos do crime socioambiental de Mariana também é acompanhada de perto por atingidos da tragédia de Brumadinho, ocorrida após rompimento da barragem da mina do Córrego do Feijão, da mineradora Vale, em 25 de janeiro de 2019. Esse outro crime deixou 270 mortos e espalhou lama tóxica de rejeitos de minério de ferro pela bacia do rio Paraopeba, em Minas Gerais. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você. Boa noite e um bom feriado. A Voz do Brasil retorna na quarta-feira. Fique agora com as notícias do Tribunal de Contas da União. Minuto do TCU. O TCU aprimorou o painel que traz informações sobre os precatórios do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, o Fundef. O objetivo é ampliar a transparência e estimular o controle social sobre os recursos da União que vêm sendo pagos a estados e municípios. O TCU identificou que entre 2013 e 2021, cerca de 12,5 bilhões de reais foram depositados em contas judiciais. A plataforma criada pelo tribunal permite agora o acompanhamento mais detalhado dos saques realizados entre 2014 e 2020. A ferramenta traz o CPF e CNPJ de quem recebeu o recurso, o valor e a data da retirada ou da transferência e também dados da conta de destino dos recursos. Conheça a ferramenta. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.